Toda vez que eu falo bom dia é porque eu ainda não almocei. Então, dá essa diferença aí. Gente, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vocês já assistiram a aula da manhã sobre post carrossel? Ainda não. Hoje é feriado, né? A gente pode ir num ritmo mais lento aí, mais calmo, né? Boa tarde, boa tarde. Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Conexão tá boa? Ai, que legal. A aula carrossel eu trouxe de uma forma bem descomplicada para vocês. Porque os posts carrosséis são muito legais. A gente tem maior Bom dia. Maior aproveitamento de espaço, eu consigo separar as informações, fica bem bacana, né? Não sei se vocês usam post carrossel, eu gosto bastante, principalmente o contínuo, que é aquele post que a gente vai arrastando para o lado e ele tem alguma ligação entre as páginas, então dá uma sensação de continuidade. Então, no Quick Tip de hoje, que já tá lá no YouTube, eu expliquei certinho como fazer um post nesse estilo, tá? E no final, gente, tem uma dica maravilhosa, vocês vão adorar, que é além do Canva, tá? Então, assim, eu usei o Canva, mas eu também trouxe uma outra ideia, uma outra proposta. Gente, a nossa convidada já está aqui, já eu chamo ela. Vou só dar mais um tempinho pro pessoal entrar. Conseguiu enviar lá nos grupos? Ok. Beleza. Então tá, gente. Sejam bem-vindos ao terceiro dia. Para quem não conseguiu acompanhar ainda as aulas, tá tudo no YouTube. Vocês podem entrar lá. O nosso canal é Post Perfeito, tá tudo liberado para vocês assistirem. Primeiro e segundo dia já tem tudo completinho. Então de manhã sempre tem um Quick Tip, que é uma dica rápida. À tarde tem a nossa live ao meio-dia e à noite um aulão com uma gravação de tela direto do Canva, então explicando bem passo a passo. Quem não assistiu ainda, aproveita o feriado para maratonar. Beleza? Então vou começar com o nosso tema de hoje, que é paleta de cores. Eu sei que vocês devem ter muita dúvida, eu percebo com as minhas clientes que esse é um ponto que elas sempre falam, Ju, não sei se eu tô gostando, não sei se a minha escolha é boa, se tem a ver comigo, com o meu público. Então, antes de eu chamar a Vivi aqui, eu vou trazer um ponto de vista do post perfeito, tá? Muita gente se baseia somente na teoria das cores, onde cada cor vai trazer uma sensação, um significado, enfim, tá? E muita gente, na hora de escolher a paleta de cor pro Instagram profissional ali, acaba olhando só a parte da teoria das cores, sem levar em consideração o que gosta, o que faz sentido para você, o que você acha que tem a ver com o seu público. Então, pra gente, uma boa escolha de paleta de cor, uma paleta perfeita para vocês, é a união de tudo isso. Então, da teoria das cores também, mas de uma cor que você goste, você, de forma pessoal, tá? E que comunique bem com o seu público. Vou dar um exemplo. Quando a gente começou com o post perfeito, eu usava 4 cores: bege, branco, preto e bordô. Pra mim, tava lindo, maravilhoso. Mas o que aconteceu? Eu senti que o meu público não se identificava porque ficou sério demais a paleta. Aí eu falei, legal, vou testar mais algumas cores. Aí eu coloquei o amarelo e eu coloquei o azul primeiro. Comecei a mudar, já falei, começou a ficar mais legal. Mas eu não gostava da cor azul. Mas eu entendi que pro meu público foi legal. Beleza. Continuei ainda, eu falei, ainda tá muito mortinho, queria dar um up. Coloquei o amarelo. E fui testando e entendi que funcionou muito melhor, assim, de meu público entender, isso aqui é o Instagram que vai falar sobre design, criatividade. Mas ainda assim, chegou num ponto que eu falei, gente, eu queria algo um pouco mais classe, mas ao mesmo tempo criativo. Então eu peguei essa paleta que eu já tinha e comecei a adaptar. Se vocês olharem hoje, eu tô com um bordô,
um mostarda e um azul. Então, é a minha paleta lá de trás que eu fui adaptando. Então, o que eu queria dizer pra vocês, paleta de cor também é tempo. Vocês precisam ir entendendo vocês, entendendo o público de vocês, e aos pouquinhos vocês vão deixar isso bem redondo, tá bem? Então, hoje, ó, de uma forma bem curiosa, o post... que eu só botei assim, ó, essa é a nossa nova paleta. Deu quase 500 curtidas e foi no orgânico. Eu mal botei texto assim, então eu entendi, cara, acho que eu consegui alcançar o meu público, né? Então foi super positiva essa mudança e eu tô encorajando vocês a isso. Eu vou chamar a Vivi agora pra entrar aqui com a gente, vou enviar o convite pra ela. Vivi... Porque a Vivi passou por um... bem assim. Ó, vou mostrar pra vocês quando a gente começou a trabalhar junto, né? Vivi, bom dia! Ai, que delícia estar aqui, gente. E olha só, a Vivi é tão aplicada, vocês já vão entender melhor, mas comecem a observar o look dela e como ela tá vestida. Isso tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Eu sou muito CDF. Nessa parte, eu sou muito. Sim. Gente, assim, ó, essa é a Vivian. Tudo é comunicação, né, Ju? Tudo é comunicação. Tudo. Então, gente, vou apresentar para vocês. Essa é a Vivian, ela é psicóloga. A gente já trabalha junto, acho que uns 2 anos, né, Vivi? Né? Acho que é de 2000, depois do Priscila Futuro, né? Mas eu acho que quem firmou mesmo foi em março do ano passado, com 7 dias com a Vivi. Lembra? Isso. Mas assim, ó, a gente começou. Isso. A gente começou aos pouquinhos, né? A Vivi estava bem nesse processo de se dedicar para o digital. Então, estava todo mundo se entendendo. O Post Perfeito nem existia ainda de fato, né? Era a Júlia designer, e a gente começou o nosso trabalho ali. Muito bom. Né? E eu lembro, quando a gente começou a conversar, Vivi, não sei se tu lembra, mas a gente trouxe tons bem da natureza, né? Uhum. E daí tu pode até falar um pouquinho assim, por que tu fez esse pedido pra mim? O que tu tinha imaginado lá no comecinho, com a cabeça da outra Vivi? Então, vamos lá. Eu tô com a Júlia mais firme, né? Desde os 7 dias com a Vivi. Então, foi em março de 2020. Eu já conhecia a Júlia, porque eu caminho com o Psiro Futuro desde 2019, né? Então, a gente já tem esse contato. E a Júlia que fez, né, a primeira identidade visual e agora ela fez a segunda, né? Por quê? Porque fez 2 da identidade, porque eu transformei, fui muito ativada, enfim, dentro desse processo. A minha primeira identidade visual, ela era totalmente o lado da Vivi também, mas o lado natureza. Por quê? Tem uma questão da comunicação. Eu estava num estado, né, onde é o estado do Mato Grosso, então é muita da agricultura e tudo mais. As pessoas que eu atendiam eram agricultores, né? Eram muita gente me consumia, era da natureza, era da fazenda. E eu gosto disso também. Mas naquele momento foi bem intencional, né, Ju? Pra gente realmente para as pessoas se sentirem pertencentes, sabe? Entra no meu Instagram e fala, cara, eu me sinto confortável aqui. Claro, ela vai fazendo todo dia, né? E ele, os tons de verde, terra. Então eu estava sendo bem intencional. Aquela identidade representa quem eu sou, mas era muito essa questão do como eu estava começando. E eu estava inserida muito nesse ambiente aí do agro, né? Inclusive, meu esposo é agro, eu fico falando que eu sou psico-agro, comunica a minha verdade também, mas naquele momento era bem intencional para as pessoas se sentirem confortáveis com as minhas cores, né? Que é uma comunicação. Gente, é tudo comunicação, né? Tudo comunicação. Uhum. E aí eu Isso, falei, então até... é isso, essa leveza e essa segurança da terra, né? Eu lembro que tem tudo isso. Sim, e é bem interessante, ó, puxando aquilo que eu falei no comecinho, às vezes, para fazer a nossa escolha, a gente se baseia em um ponto só. Nessa situação, a Vivi olhou muito mais para o público dela e para o ambiente que ela estava do que propriamente para dentro dela. Claro, as cores verdes comunicavam muito bem, mas a Vivi tem um jeito muito espontâneo, muito divertido. E com o tempo a gente percebeu que a primeira identidade dela, que tinha o verdinho, tinha bege,
começou a ficar muito apagada em relação ao que ela estava crescendo, né? Porque, Vivi, a tua transformação em um ano foi enorme, né? É muito maluco, assim, né? Eu acredito que esse ambiente que nós estamos, né? Eu falo isso em todos os lugares, o digital, ele é um palco de luz. Eu acho que ele potencializa, né? Que ele evidenciam as nossas características. Claro, as pessoas que estão de verdade aqui inseridas, que estão no movimento. É um ambiente de autoconhecimento também. Porque tá todo mundo se conhecendo nesse ambiente. É um ambiente novo, gente, né? Eu tô aqui no digital pouco tempo. Então, a gente também, nós estamos nos conhecendo nesse ambiente. Eu não me conhecia. Então, eu trouxe elementos da minha vida para o digital. Mas aí, a partir do momento que eu comecei a me conhecer aqui, eu falei, caramba, minha voz, ela tem um... Eu falei isso para você, né? Júlia, meu tom de voz tá diferente do feed. E foi conhecimento. Vai tendo mais conhecimento sobre a rede e sobre a gente também, né? E ficava muito assim, as pessoas meio que falavam, ah, o feed super vibe, né? Verdinho e tudo. Chegava no Stories, no choque. Um look totalmente diferente, um cabelo cada dia de um jeito, e aí gerava essa incoerência aí de comunicação no mesmo perfil, né? Isso começou a me Sim. gerar um incômodo, né? Que foi como eu falei com você de novo, vamos mudar. Uhum. E até é legal, depois, pessoal, segurem a live aí, porque depois que a gente encerrar aqui, eu vou mostrar para vocês o antes e o depois da Vivi. Antes eu quis conversar para vocês entenderem todo o contexto, mas eu fiz uns prints do feed da Vivi lá atrás. E um ponto bem curioso é que uma cor hoje, que está na nova paleta dela, já existia há muito tempo, no dia a dia dela. Nas roupas, no batom. Então, se a gente for descendo e rolando o feed dela, a gente já encontrava isso. Mas a gente ainda não tinha percebido. Porque tanto você quanto eu, a gente estava nesse processo de amadurecer, de entender. Então, foi o que eu falei. A escolha da nossa ID visual, ela é um processo, ela é um caminho. Pode ser que num primeiro momento a gente encontre de cara e funcione. Mas geralmente existe uma evolução e uma troca, porque é isso, o público muda, a gente se entende e assim vai caminhando, né? Ah, eu amo, gente. É um processo muito gostoso, porque a gente vai se conhecendo, né? Dentro desse movimento todo. É muito gostoso, muito gostoso. E quando agora eu tô me sentindo muito confortável, assim, essa nova identidade, falou, cara, é isso. Eu tô me sentindo bem. Sabe aquela roupa que você coloca e fala, ai, dá certinho, que conforto. Não precisa cuidar, Uhum. certo? Tá comunicando. Eu vejo que o Instagram é um momento, tudo comunica, né, Ju? Você que é design, tudo Sim, a comunica, tudo. isso aí. Então, quando a Vivi entrou em contato comigo de novo, ela falou, Ju, vamos repensar na minha ideia visual, porque parece que não tá combinando mais, né? Eu sou muito astral, é muito diferente a minha forma de comunicar. Principalmente sendo psicóloga, muitas psicólogas têm um perfil mais suave, mas a Vivi não é assim. Ela falou, Ju, eu quero deixar claro que eu quero ser diferente de todo mundo. Aí eu falei, tem certeza? Aí eu falei, então tá, então vamos começar a mexer na ID. E daí, nesse processo, eu fui criando algumas identidades e a gente foi alinhando até chegar num ambiente que a Vivi falou. Ju, tô em casa, é isso. Foi muito legal, assim, o dia que eu mandei ela, tô com vontade de postar tudo, e em 3 dias ela já tinha postado 5 posts, assim, então foi uma... O horário tava. Mas gera, né, uma sensação tão legal na gente, assim, encaixou, acho que era isso, né? E assim, tu não teve medo de transformar, porque realmente, se a gente comparar o feed, foi uma mudança bem radical, mas foi muito, muito, muito positiva. A gente percebeu isso no primeiro post que tu colocou, o tanto de comentário que gerou e as pessoas falando, eu te vejo nesse post, tem tudo a ver contigo, né? Então acho que foi bem... Eu reparei, muita gente tá me escrevendo no direct, me responderam, falaram lá nos comentários também. Vivi, o seu post dá para ouvir a sua voz. Agora essa sua arte, eu consigo. Eu escuto você. Eu falei, gente, olha como que como que as cores, né, as fontes, elas despertam isso. A pessoa começa a reproduzir o seu conteúdo no seu tom. É literalmente isso. Muita gente falou, Vivi, tô ouvindo a sua voz quando eu leio agora o seu post. E antes eu não tinha essa característica, não. Né? Porque
fontes mais arredondadas ou mais... Era muito mais clássico, né? Então tinha essa divergência aí do meu feed para os stores. Eu sou muito dos stores, né? Então tem que estar bem comunicado, ele tem que estar bem coerente, né? É. Então, assim, ó, uma sugestão para quem está assistindo é tentem encontrar o melhor lugar para vocês, porque a gente percebe, eu tenho percebido, que as pessoas têm referências muito positivas, Instagrams muito lindos como referência, mas querem fazer exatamente ou muito próximo aquilo. E às vezes não está comunicando exatamente aquilo que você é, e você pode estar perdendo isso de as pessoas falarem: eu leio o post e eu escuto a tua voz. Olha que interessante, né? É muito, muito legal esse processo de autoconhecimento, bem como a Vivi falou, né? Muito bom. E eu sempre falo, né? Quando uma pessoa deixa de fazer aquilo que ela gosta mesmo, ela tá deixando de dar a oportunidade do público dela conhecer ela. Porque quem é você, tá? Todas as suas cores, mas elas são do seu guarda-roupa. Eu sempre falo, o seu feed tem que estar parecido com o seu guarda-roupa. E eu até falei pra Ju, constrói a arte conforme os meus looks. Vai lá nas minhas roupas, sabe? Eu não quero trazer uma estranheza de duas pessoas no perfil. Não, eu quero ser a mesma Vivi. A Vivi que monta o guarda-roupa Integrar, né? é uma pessoa, né? Mesma pessoa mesmo. Então, isso foi muito disso, né? A partir dos looks. Eu não quero que a pessoa olhe para o meu feed e veja uma pessoa que eu não sou, né? E até uma coisa legal, assim, a Vivi me deixou tão à vontade para criar, esse momento é interessante, porque muita gente me pergunta: Ju, quantas cores eu preciso ter na minha paleta de cor? E eu já ouvi por aí gente falando: ah, é bom que tenha 3, que tenha 4. Mas assim, ó, no design não tem regra. Ah, eu sempre comento: post perfeito é o que é perfeito e o que funciona para você, com o seu propósito, o seu público. Então, no da Vivi, a gente usou muitas cores. Claro, a gente trouxe o vermelho mais forte, tanto que ela já tá vestida maravilhosa, né? Mas não existe essa regra. Você precisa entender o que funciona para você, como você quer se comunicar, se você quer ser mais dinâmico, criativo, ousado, não tem problema, independente da área. Tanto que a Vivi é psicóloga, uma psicóloga seríssima, tem um trabalho maravilhoso, mas ali a gente quis comunicar mesmo essa leveza, ser um pouco mais descontraído e ter mais a ver com a personalidade dela. Então a gente abusou nas cores. Depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês, né? Assim, quem nós somos, eu levo muito a sério isso. Conforme eu fui tendo mais conhecimento, né, mais entendimento, ampliando a consciência em relação a essa área, eu falei: caramba, as cores comunicam até os nossos valores, o nosso estilo de vida, o jeito que você tá ali tem a ver, entende? Um dos meus valores é a coerência, a transparência e o meu feed estar do jeito que tá hoje, gente, ele expressa a transparência, que é um valor meu. Eu estou sendo transparente com o meu público. Eu sou essa psicóloga, né, que tem um tom de voz ativo dentro do processo terapêutico, que chega um lado mais desconstruído, sabe? Uma psicologia mais dinâmica mesmo, né? E isso fica muito Uhum. nos meus stories e no meu feed agora também. Graças a Deus. Graças a Sim. Graças a Ju, a arte dela comunicou mesmo essa essência, esses valores, né? Uhum. E eu adorei fazer, assim, porque tinham muitos Instagrams que eu admirava, né? Que não eram da psicologia, de outras áreas. E eu falava: vai, um dia, tomara que alguém me peça para ir numa linha, assim, mais descontraída, mais divertida. Porque a Vivi também tem esse lado do humor, né? É muito legal. Até esses dias ela fez um stories, eu me matei de rir. Ela falou assim: começa a trabalhar no online. É bem fácil, é só feed e stories. E a gente tá bem nessa semana gratuita e, gente, é tanta coisa, né? E é legal porque com uma identidade definida, a gente começa a expandir não só feed stories, mas a gente vai expandindo para muitas outras áreas e outras oportunidades, né? Sim, sim. E é legal, tudo comunica, né? As cores, tudo isso expressa, traz a questão do humor, de quem você é.
Então, não ignore as cores, não ignore as fontes. Eu não sabia até pouco tempo atrás que as fontes são muito importantes. A gente fala, vou escolher o que é bonitinho aqui. Mas, na verdade, você tem que prestar atenção que aquela fonte está comunicando. Existe um lado psicológico das fontes também, que tem que ser levado em consideração, né? Uma menina falando aqui, ó, o guarda-roupa dela tem muito rosa, cinza e preto, mas não iria passar a imagem que eu quero no Instagram. E as pessoas têm essa crença, assim, né? De que, não, então eu não vou conseguir passar a minha mensagem se eu não usar o verdinho claro ou o azul claro. Será que não? Você poderia comentar, porque é muita coisa. Muita gente fala sobre isso, que às vezes essa cor não vai comunicar. Tipo, vermelho, talvez você ache que não vai comunicar, né? Algo que eu quero trazer na questão da psicologia, mas não é isso, é um conjunto, né? É um conjunto, Exato. E assim, eu gosto sempre de reforçar. Não é porque. Vou dar um exemplo. Meu guarda-roupa é branco, preto, bege, tem um pouco de verde. Isso não tá na minha paleta da empresa. Por quê? Porque eu não posso levar em consideração só um ponto. Eu tenho que pensar em vários pontos. Porque o da Vivi fechou tão bem com o guarda-roupa dela e com a forma. Porque tudo dela tá integrado, né? Mas assim, ó, eu não uso roupa azul, eu não uso roupa mostarda. Mas eu consigo criar ainda assim uma comunicação em relação às minhas roupas e à minha paleta de cores. Então pensem sempre em vários pontos. Nunca peguem um como regra. Eu vou usar a paleta de cor só do meu guarda-roupa. Ou eu vou usar só a psicologia das cores. Eu vou usar só o que eu gosto. A gente tem que tentar entender cada momento e a partir dele a gente monta a nossa paleta. A Vivi foi com o tempo, ela entendeu isso e a gente conseguiu trazer isso em todas as áreas. Estava tudo integrado já sem nem a gente perceber, né? Mas cada pessoa vai ter uma experiência e vai tomar uma decisão, vai ver o que é melhor para você. Se você acha que seu guarda-roupa não vai comunicar, não tem problema. Você cria essa adaptação e tenta criar esse link entre todas essas áreas. Né? Nunca é regra, gente. Design e identidade nunca é regra. Não é só a cor, não é só a fonte, não, é um todo, né? Não é só, não, é tudo muito ligado. Por isso que é muito. Contratem a Ju, gente. Façam a entrevista. Ela é treinada. Ela tem um olho clínico em relação a olhar para sua personalidade, a mensagem que você quer passar, né? Ela ousou nessa questão da criação de arte, porque eu falei assim, Ju, vai lá, manda brasa. E eu me identifico também com a mulher Júlia, entendeu? Então eu falei, Ju, eu entro no seu perfil, você é uma mulher desconstruída, cara, maravilhosa, moderna, sabe? E eu me conecto com isso, e aí eu confio muito na arte dela, né? Eu acho incrível. Parabéns, inclusive, eu amo. Eu acho Obrigada, Vivi. eu amo. E eu agradeço muito a confiança também em todos os momentos que a gente trabalhou junto, né? Principalmente por deixar na minha mão, né? Em vários momentos falou, Ju, faz. E claro, a gente vai alinhando em conjunto, mas essa ideia de eu ter espaço para te ajudar e te ajudar a chegar lá é muito legal e muito importante, né? Eu lembro Também você que escolheu a foto, né? Ela falou que eu olhei lá no seu feed e essa foto aqui é muito a cara do projeto. Nossa, muito boa em comunicação. É isso mesmo. É isso, é muito bom. é muito bom. Então, Vivi, queria te agradecer muito por ter conversado aqui comigo. Finalizando aqui o bate-papo com a Vivi, eu vou mostrar para vocês o feed antes e o feed de agora. Encorajando vocês, não tenham medo de trocar a identidade de vocês, a paleta de cores, não tenham medo de ousar e tenham um pouquinho de paciência também, que esse processo ele leva um tempinho até que você se sinta realmente em casa, né? A sugestão que eu sempre falo é assim, ó, não tem problema mudar, só evitem ficar mudando de um post para outro as cores, até que você se entenda. Troca, mantém um pouquinho, entende. Troca de novo, né? Então, por exemplo, o meu feed, eu abri uma Instagram acho que em outubro do ano passado e eu já mudei 3 vezes. Não tem problema. Mas eu gosto de ser intencional, como a Vivi falou. Então, eu avisei os meus seguidores. Eu falei, ó, essa transformação tá acontecendo, porque eu senti isso, mudou isso em mim. Então, não tem problema mudar. Minha sugestão é só que vocês não fiquem
mesclando e deixando um feed de carnaval, porque as pessoas não vão entender. Apesar disso, isso pode estar super claro para você, mas é legal que você vá aos pouquinhos participando dessa mudança. Verdade. E uma questão, ficou muito legal essa da mudança das cores, foi muito radical, né? Eu saí do lado da natureza para o marcante, e as pessoas, elas fizeram esse movimento, né? Foi a partir da escuta, inclusive, às vezes, de muitas pessoas falar, nossa, você é uma psicóloga que tem uma voz mais presente, né? E eu falei, nossa, o seu público sinaliza também, gente. Presta atenção, presta atenção. Falei, nossa, meu feed não tem nada a ver com isso. Só os stories estavam daquele jeito, né? Então, é no trecho mesmo que as coisas vão mudando e vai ficando melhor. E muda, né? Conforme você vai mudando, as coisas vão mudando. Não sejam resistentes em mudança. Ju, muito obrigada. Obrigada, Vivi, adorei. Parabéns por essa nova identidade visual, assim, tô bem contente, tô acompanhando os teus stories, eu vejo quanto tu tá animado, quanto te motivou também ter essa mudança. Eu acho que às vezes a gente fica muito travado, inclusive, na parte criativa, por não estar se sentindo em casa com algumas escolhas da nossa identidade visual. Então, não tenham medo de mudar. Depois dei uma olhada no perfil da Vivi, a gente ousou bastante, tá bem leve, bem descontraído e sério ainda. Então a gente trouxe um equilíbrio bem bacana pro perfil dela e a gente consegue enxergar ela através dos posts também. Muito bom. Muito obrigada, Ju. Obrigada, galera. Obrigada. Um pouquinho da minha trajetória com a Ju aí, com design. Poxa, perfeito. Um beijo. Poxa, perfeito. Obrigada, Vivi. Um beijo. Eu quero ver se antes e depois. Até você vai mandar do meu Instagram, né? Deu uma travadinha aqui, Vivi, desculpa. Ah, tá, travou. Tu pode repetir só o finalzinho? Eu antes e depois. Vou mostrar aqui pra vocês. Então fiquem aí ainda, tá? Que é bem legal a gente ver essa transformação, tá bom? Beijo. Vivi, obrigada. Beijo. Obrigada. Foi um prazer. Beijo. Obrigada. Beijo. Gente, então assim, ó, vou mostrar pra vocês essa transição do feed da Vivi, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Então, no início, a Vivi tinha um perfil assim, né? Ela ainda estava se entendendo, então funcionava muito bem porque ela postava muitas fotos de natureza, né? E era bem bacana, bem interessante, tá? Então a gente usava muito o branco, o verde, o bege, vez ou outra usava uma fotinho preto e branca, né? Então aqui, ó, vou pegar um outro post, ó. A gente ia muito numa linha assim. E funcionava com a Vivi, tinha tudo a ver com o momento dela, onde ela estava morando, como tava a relação dela com o público dela, tá? E com o tempo, a gente começou a mexer. Ó, aqui é um outro post, então a gente é bem nessa linha, né? E com o tempo, eu vou até mostrar para vocês. Eu comecei a olhar o perfil dela. Dei uma olhada como o vermelho já aparecia. Nos detalhes, na roupa, no dia a dia dela. Para ela era natural, combinava. Então, até com o tempo, as pessoas começaram a associar o vermelho com ela, mesmo sem estar oficialmente na paleta de cores, né? Então, ali ela estava, ó, usando a paleta verde, mas as fotos dela já comunicavam outras coisas, né? Então, hoje, a gente começou a mudar bastante. Então, comecem ali pelos destaques. A gente trouxe vermelho, amarelo, verde, um outro tom mais fechadinho. E a gente já começou essa mudança, essa transformação. Então, se a gente olha para os destaques, por exemplo, e para a foto dela, já liga muito mais rápido. Equipe, rapidinho, vocês podem só falar dos packs que o pessoal está perguntando, depois eu comento. E eu vou mostrar agora aqui como tá o feed dela hoje. Transformado, tá bem diferente. E hoje ela se sente muito mais confortável nesse lugar. Porque ela falou, gente, isso é muito mais Vivi. Então a gente trouxe fontes bem diferentes, porque ela queria isso. E a gente trouxe os tons de amarelo, vermelho, verde. E depois deem uma olhada
nessa primeira que ela postou, nessa de baixo, a vermelha. Dê uma olhada nos comentários para vocês entenderem o quanto a gente repensar na nossa identidade visual e principalmente na nossa paleta de cor pode ser transformador e pode alcançar muitas pessoas. É muito comentário legal. As pessoas falando, Vivi, eu olho o post e já tô te vendo. Então, é extremamente interessante a gente ousar. Então, vocês viram a diferença? Não que antes era ruim, não tem nada a ver com isso. Mas hoje a gente conseguiu alcançar muito melhor quem é a Vivi, como ela quer se comunicar. Vocês gostaram? É bem diferente, é bem ousado, mas ela tá super animada e a gente já tá prevendo aí vários outros tipos de produto pra gente aplicar a ideia dela, tá? Lembrando, vocês podem combinar, sim, a roupa do guarda-roupa de vocês com as cores da marca. É legal, facilita. E se vocês perceberem no feed de vocês, vai ficar mais equilibrado. Eu tenho várias clientes que têm esse cuidado e na hora que você olha o feed, tá tudo harmônico, né? Então, se a gente olhar o Instagram da Vivi lá atrás, a paleta era verde, aí entrava um vermelho. Podia confundir um pouquinho a gente. Então, é legal, por exemplo, eu uso roupa muito neutra. Então, eu não entro em competição com as cores da minha paleta. Pode ser assim também, entendeu? Você pode encontrar um equilíbrio, porque é legal que você se sinta à vontade, tanto no vestir, quanto também no seu feed e nas suas escolhas. Tá bem? Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu vou esperar mais um pouquinho. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas sobre paleta de cor, vocês podem ir colocando que eu vou respondendo, tá? Gente, sobre os packs, rapidinho, vocês podem entrar em www.postperfeito.com.br, como tá aqui, tá? Vocês podem entrar ali e ali estão todos os packs disponíveis. É porque como a gente está na semana, eu fico tentando facilitar ali o acesso às aulas. Então, provavelmente, o que está no link da bio é o link para as aulas, a aula do dia 1, 2, né? E já tem alguma coisa do dia 3. Mas sempre que vocês quiserem algum produto, www.postperfeito.com.br, tá bom? E, gente, foi muito legal esse bate-papo. Eu sei que paleta de cor é um ponto ali do design que às vezes é um pouquinho complexo para vocês entenderem que se tá bom, se tá legal. Então, vou dar algumas dicas bem rápidas e práticas para vocês. Primeiro, na hora de escolher a paleta de cor, tomem cuidado com os contrastes. Eu preciso ter uma leitura boa. Então, às vezes, se eu usar um fundo muito clarinho e um texto muito clarinho também, é bem difícil para a gente ler. Então, tomem esse cuidado. É legal a gente ter tons contrastantes para facilitar a leitura. Mas a escolha das cores é de vocês, o que tem a ver com vocês, tá? No Canva, eu salvo as minhas paletas de cores. Se você tiver o Canva Pro, tem uma área kit de marca. Você consegue copiando os códigos e colocando lá. Se você usar o Canva gratuito, ontem eu fiz o Quick Tip 2 e dei uma alternativa sobre como vocês podem organizar a identidade de vocês. Tá bem? Como faço para selecionar minha paleta de cores e sempre aparecer as mesmas cores para eu criar meus posts no Canva? Gente, Quick Tip 2 está lá no nosso canal do YouTube. Eu dei uma dica como vocês fazerem isso, tá? Porque é legal que vocês mantenham as mesmas cores. Como saber se o público está gostando da paleta? Pergunta de forma direta? Claro, aproveitem as caixinhas de perguntas, façam enquetes. É legal que vocês entendam. Como eu falei, o meu processo foi acontecendo, eu fui percebendo mesmo. Eu olhava e falava, não, o meu público não é esse, ainda não se identificou. E o que eu fiz para entender que estava funcionando? Eu postei a nova paleta e eu tive uma interação muito legal. Comentários, as pessoas mandando mensagem, muitas curtidas, salvamentos. Então, aí eu entendi que estava funcionando. Mas vocês podem, faz stories, perguntam, gente, aproveitem essas ferramentas que o Instagram dá para vocês. Vai ajudar muito, tá? Escolhi cinzas e rosas, mas porque adoro e vou mexer com produtos para bebês. Legal, perfeito, né? Então é legal que você entenda o seu público, junte com aquilo que você goste e com aquilo que vai combinar com a sua imagem também, né? A Amandinha, Ju, não me visto muito com o tom da minha paleta, mas todo mundo diz que sente a leveza do meu atendimento e da minha fala. Muito obrigada, eu amo. Isso, gente, identidade de vocês são vários pontos. Não existe regra, foi o que eu falei. Minha marca tem bordô, caramelo, né? E azul. Gente, eu não tenho uma cor de roupa da minha paleta. Mas o que eu uso? Eu uso branco, eu uso bege, eu uso tons que ainda assim
combinam com a minha paleta. E é isso, né? A Amanda, ela transmite a leveza dela com a fala. Eu lembro, quando a gente teve reunião, eu comentei justamente disso, né? Minha dúvida em relação às cores, sendo que trabalho com artesanato e tem muita cor. Legal. Se o seu produto tem muitas cores, faz parte, né? O artesanato, ele lida com tudo isso, ele lida com, às vezes, produtos até personalizados, né? Mas é legal que você defina uma identidade base para você, defina cores, defina fontes, porque isso vai ajudar na comunicação. Se você quer passar essa ideia de colorido mesmo, você pode selecionar várias cores, como a gente fez com o da Vivi. Não ficou algo tão padrão. A gente deu uma ousada. Mas é muito interessante a gente reforçar a nossa identidade, né? Para que as pessoas se identifiquem, elas falem, por exemplo, tô rolando o feed. Eu não preciso parar e ver, é o Instagram do post perfeito aqui, da Ju. Não. Provavelmente, vocês olhando só as cores e as fontes, vocês falam, isso é um post da Post Perfeito. Então, é legal isso aos pouquinhos. Parece clichê, mas as pessoas vão identificar você mais rapidamente através do visual, tá? Minha logo é dourado e azul. Gostaria de saber quais cores combinam. Gente, combinação de cor é quase infinita, tá? É bem complicado a gente afirmar que isso combina e isso não combina. Minha sugestão pensem mais na parte de contraste para que facilite a leitura, tá? Isso a gente vai vendo aí ao longo da vida aqui com o Post Perfeito, tá? Que é um assunto mais aprofundado. Existe uma paleta ideal para alimentos, para a parte de chocolate, né? Depende muito da forma que você quer comunicar, tá? Vou dar um exemplo. Existe uma marca de cosmético que ela é vegana, né? Natural. Lush, né? Lush. Acho que é Lush. 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 É uma marca, não tem aqui no Brasil, mas ela é bem legal. Ela só trabalha com produtos veganos, não testa em animais, enfim, é super especial. Se eu falo assim para vocês, que cores vocês imaginam que tenha essa marca? A gente vai imaginar tons mais orgânicos, não sei se vocês concordam comigo. Verdinho, bege, mas a marca quis comunicar, não, a gente tem isso, mas é luxo também. É uma marca poderosa, é uma marca forte. Então, se você entra na loja, a marca é preta e branca, né? E cores neon. Então, você vai falar, não tem nada a ver. Mas é porque, assim, eu posso falar diretamente em relação ao meu produto, né? Por exemplo, que é natural, não é testado em animal. Ou eu posso trazer a proposta assim, tá? Qual a minha intenção? Eu quero falar, dá pra você ter produtos, assim, de qualidade, ser de luxo e ser legal também. Então, essa marca é super interessante porque ela tem esse contraste. Então, é legal que vocês pensem assim, eu quero comunicar diretamente o meu produto, que não tem problema nenhum, ou eu quero trazer uma proposta para esse produto, né? Então, chocolate, o que a gente pensa? Marrom, dourado. Precisa ser sempre assim? Não. Existem várias marcas diferentes que trabalham assim. Não sei se vocês conhecem a marca Dengo. Ela trabalha com várias cores. Então, se você entra na loja e vai comprar, por exemplo, a parte de... as fotos. É tudo super colorido, gente. Super. Tem vários tons. Eles brincam muito com ilustração, fotografia. Então, não existe regra. É a intenção que vocês querem passar. Toda vez que eu entro na Dengo, a minha sensação parece, sabe, que tá na casa da avó e tem todo aquele aconchego e o atendimento deles é perfeito e você degusta. Então, é um movimento diferente. Eu não entro numa loja para comprar um chocolate e ir embora. Ali é uma experiência. Eu sento, vem o gerente conversa com a gente. E, gente, as embalagens é tudo assim lindo demais, colorido, ousado. Então, lembrem disso. Não existe regra. Vocês precisam pensar. Qual intenção eu quero passar para as pessoas, tá? Então, é um processo a escolha da paleta de cores. Gente, eu queria agradecer muito esse bate-papo. Eu sei que paleta de cor tem muita coisa para a gente conversar, muita coisa para falar, mas aqui é só o início. Continuem acompanhando o nosso Instagram. A semana tá incrível. A aula da noite tá super legal, tá? Então, a gente já se organizou aqui para atender vocês. Lembrando que ontem a gente teve um probleminha na internet, então a gente não conseguiu fazer a aula ao vivo, tanto que a gente voltou aqui para o Instagram. Mas a aula já está disponível. Vocês vão adorar. Então, o que a gente fez nessa aula? A gente pegou a aula 1, a gente montou alguns posts, e na aula 2 eu falei como transformar os posts 1 com os meus detalhes mágicos que eu trouxe para vocês, tá? Gente, para acessar, vocês podem
se inscrever, quem ainda não se inscreveu, inclusive tem certificado, aproveitem. Mas tá tudo no link da bio ali. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Mas o legal é vocês se inscreverem no canal do YouTube, porque toda vez que sair um videozinho, já aparece ali no celular de vocês. Tá bom? Espero que tenham gostado. Muito obrigada mais uma vez. Vivi, obrigada a vocês por estarem comigo no feriado. E lembrando que às 9 temos a nossa aula sobre otimizando na prática. Eu vou dar dicas bem legais para ajudar vocês na hora de construir os posts na parte de criação de conteúdo, tá? Gente, muito obrigada. Essa live vai ficar salva também. Já já a gente sobe ela no YouTube. Eu vou deixar ela um tempinho disponível aqui para vocês também, tá bom? Muito obrigada e até mais tarde.